Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu, está começando mais uma edição do Talking DI. Na edição de hoje, vamos receber Karina Brum, profissional de Educação Física, para falar um pouco sobre saúde preventiva. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite e vamos conversar um pouquinho sobre prevenção dentro da atividade física. Então, Karina, você poderia explicar para nós um pouco mais sobre a saúde preventiva e qual é a diferença dela para a tradicional? A saúde preventiva é exatamente a gente procurar investigar o indivíduo como um todo, avaliar o estado atual dele, para perceber se ele precisa de alguma orientação em relação à vida da rotina dele, o sono, a hidratação, o nível de estresse, para preveni-lo de algum desconforto muscular, alguma dor articular, alguma dificuldade em relação à longevidade, a envelhecer de forma com mais saúde. E quais são os protocolos que você utiliza em suas sessões? São alguns protocolos, são relacionados à investigação mesmo do estado atual do indivíduo. São protocolos com ferramentas tecnológicas que a gente utiliza e são protocolos que visam biomarcadores relacionados à saúde. Por exemplo, a gente avalia o nível de massa muscular, a idade celular, a força, porque a gente prioriza muito o percentual de massa muscular prevendo um bom futuro, porque a gente sabe que a massa muscular é a chave para a gente ter uma longevidade, para poder se movimentar com muita autonomia. E, além disso, tem alguns protocolos relacionados ao percentual de gordura, o nível de estresse, um sono de qualidade. Então, e qual é a importância de uma investigação do organismo antes de uma recomendação para qualquer tipo de tratamento físico? A investigação, uma avaliação, como normalmente se conhece como avaliação, é primordial para fazer qualquer intervenção, seja na área médica ou seja numa atividade física, num exercício físico, para a gente poder conhecer o indivíduo e saber as limitações e as necessidades para prescrever um programa adequado. Certo. E como você identifica as necessidades de cada pessoa? Através da investigação, a gente consegue visualizar as necessidades individuais, o que de fato esse indivíduo está apresentando na investigação. Por exemplo, dificuldades motoras em relação à mobilidade, em relação à flexibilidade, à força, além dos outros protocolos que, como eu falei, um gerenciamento de estresse, um sono adequado, uma hidratação, porque hoje as pessoas não bebem a quantidade de água adequada para se manter com uma boa saúde. Certo. E no seu trabalho, quais são as melhores estratégias para ajudar as pessoas? Visualizando o que de fato ela precisa naquele momento. Então, as estratégias elas seguem com uma boa hidratação, com uma rotina de sono adequada para você acordar no outro dia bem disposto para realizar as atividades. Então, as estratégias seguem essa rotina, com pequenas atividades que vão fazer diferença no dia a dia. E você tem algum público específico que você trabalha, alguma idade em específico? Hoje a gente procura atender de fato as pessoas com mais de 40 anos, que eu digo que essa faixa etária a gente começa a olhar realmente para a saúde, pensando no que eu desejo com o meu bem-estar, o que eu desejo lá na frente com a minha velhice. Eu desejo me movimentar de forma adequada, sem muitas restrições musculares, sem restrições articulares, de forma ativa. Então, eu acabo lidando mesmo com essa faixa etária. Em relação ao público mais jovem, eles são presentes assim ou eles não frequentam muito? A saúde preventiva, ela já é uma ação difícil, porque as pessoas normalmente elas procuram a ação preventiva, elas não procuram, elas procuram a ajuda quando o fato já aconteceu, quando a dor já aconteceu, quando a dificuldade de mobilidade já está ali. Então, normalmente, essa faixa etária, menos de 40 anos, a gente não se preocupa muito com isso, não. A gente acaba se preocupando mais com a estética. Tá.
Então, para finalizar, qual é o maior desafio que você encontra na saúde preventiva? Eu acho que é exatamente isso que eu coloquei. É a dificuldade das pessoas procurarem ações de prevenção. Não esperar as atitudes negativas do corpo já reclamar, por exemplo, como as dores articulares, como a dificuldade de locomoção, como as dores de cabeça, que a gente sabe que existe protocolos de falta de hidratação. Então, assim, é realmente a dificuldade em procurar ações de prevenção antes que a doença já seja se instalado. Certo, Karina, muito obrigado pela entrevista. A gente agradece a sua presença aqui. Eu que agradeço. Esta foi a edição do Talking de hoje. Para você se manter mais informado, acesse nossas redes sociais ou o site diregional.com.br.